Boa noite. Cá estamos nós com mais um convidado para fazer parte desse projeto Moema com Vida. Um projeto que tem por ideal e propósito resgatar valores que falem sobre dança. O convidado desta noite é César Lima. César Lima foi aluno de Eric Valdo, Eugênia Feodorova, Tatiana Leskova e Boris Storogiev, dentre outros renomados professores brasileiros e estrangeiros. Bailarino, professor e ensaiador de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ex-diretor artístico, professor e ensaiador da Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil, jurado e professor convidado no Festival de Dança de Joinville. É com muito carinho, com muita alegria que eu vou convidar César Lima para bater este papo gostoso deste momento de hoje. Aguardando a entrada do César para que nós possamos dar início ao nosso bate-papo. Nossa, Oi, Moema, como é que você vai? Tudo olá, bem? meu querido. Como é que você Boa está noite. nesse momento? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Nesse Com momento, vida, estou né? com muita vida, com graça de Deus, Amém. muita vida, muita alegria de viver, inclusive. E Isso é você, como muito. é que você está? Estou bem, estou bem. Eu tenho praticado a minha atividade online, né? Tenho dado aulas online. Sim, Retornamos agora, tem um mês. Nós voltamos com as aulas presenciais, mas de forma reduzida. Ou seja, sim, eu vou uma vez por semana presencialmente e os outros dias eu dou aula online. E sim, porque mas essa você, turma, aquela essas turma aulas presenciais que estão retornando, de onde que você se refere? lá no Pau 42, lá no Pau 42, eu divido aquela turma com o Ivan. Então, o Sim, Ivan dá aula 3 vezes por semana e eu 3 vezes por semana. E sim. nesse momento, é, nós estamos, cada um de nós, dando uma aula presencial por semana e o restante online. Ah, E eu, olha, por incrível que pareça, eu vejo até um bom aproveitamento das pessoas nas aulas online, porque o que acontece? Como nós temos, é muito restrito, porque as pessoas, algumas não têm espaço adequado, muitas pessoas fizeram adaptação em casa, tiraram móveis e colocaram barra e tapetinho, colocam um tapete, compraram um pedaço de linóleo para poder fazer alguma coisa. Então, eu até consigo aplicar alguns exercícios no centro, mas tudo assim, sem grande deslocamento, porque o espaço é reduzido. uhum, E o que acontece? Como as aulas elas são relativamente reduzidas, não em tempo, eu não reduzo a aula em tempo, eu reduzo em variedade de combinações. Como as pessoas não podem saltar, porque principalmente os saltos são muito contundentes, né, quando o chão não é adequado, eu sim, prefiro focar em outros elementos. Então, eu meio que repito toda a barra no centro, só que uhum, assim, com muita paciência, porque eu tenho que explicar, olha, fulano, passa por aqui, faz assim, faz. Então, assim, nós fizemos uma espécie de revisão da matéria, né? Voltamos às aulas mais elementares, e isso está funcionando bastante, tá tendo um resultado bacana, porque eu estou conseguindo uhum, unificar ainda mais o trabalho das pessoas, elas estão uhum. mais corretas, digamos assim. Essas pessoas que estão fazendo online,
Elas vão lá fazer presencial com você? Vão, assim, o número é reduzido. O que acontece? Algumas pessoas aderiram porque tem possibilidade de fazer isso, outras não, nem tanto. O que Uhum. acontece? Por exemplo, tem uma menina que ela é minha aluna já há bastante tempo, e eu falei, fulano, olha, nós vamos voltar com as aulas online. Ela falou assim, professor, aqui em casa é complicado, porque eu moro com a minha avó e meu avô. Ambos são Sim. idosos. E a minha irmã, ela tem problemas respiratórios, ela sofre de asma e tal e tal. Então, a minha exposição vai expô-los de uma forma muito perigosa. Então eu não vou Uhum. aderir. Eu falei, mas tudo bem, não tem problema, continua fazendo aula online. E, Uhum. enfim, a gente vai se adaptando, né, Moema? Porque o importante é que elas não sejam parados, que eles estejam em Sim, constante trabalho. Isso é sim. bacana. Eu perguntei isso para você porque eu queria te perguntar o seguinte: Hum. você dá aula, por exemplo, a pessoa que fez a sua aula online, aí ela vai fazer aula presencial. Você sente alguma diferença no desenvolvimento dela de fazer online e fazer presencial do que quando ela Sim, fazia sempre presencial? sim, eu sinto, por exemplo, eu sinto que como as pessoas têm um espaço restrito, é, elas têm elas são um pouco reticentes para fazer as coisas em casa porque você tem medo, né? Você não tem espaço, né? Então Sim, você vai fazer uma pirueta, por exemplo, a pessoa não vai com aquela energia sim, total para sim. fazer aquilo porque primeiro que o chão não é completamente adequado, mesmo com linóleo, o chão não tem uma recepção boa para você se impulsionar, mesmo que não seja para saltar, mas há uma diferença, né? Espacial, você se sente meio Uhum. limitado. Então, existe um pouco de limitação, sim, mas como eu te falei, o que eu acho que a Fernanda está falando aqui, falta de espaço é o que eu mais sinto falta, é verdade. E olha, a Fernanda é uma menina que na casa dela ela tem barra, ela tem linóleo, tem espelho, mas é um espaço reduzido. Então ela fica restrita, né? Uhum. Mas mesmo assim eu percebi evolução nessas meninas. Eu percebi Uhum. evolução no pessoal porque eu estou focando em correções mais básicas, mais elementares. Tipo assim, vamos voltar lá na cartilha, vamos reaprender a desenhar as letras, né? Então está Sim, sendo sim. bacana, porque eu acredito que Uhum. com o passar de tudo isso, quando toda esse tsunami, né? Foi um tsunami, esse tsunami passar e a água assentar, a gente vai colher bons resultados nesse sentido, né? Aham. Não estou invalidando com isso toda a dor que todo esse momento está causando a tanta gente, mas é fazer do limão uma caipirinha, né? Pelo menos. É. Ô César, agora saindo um pouco do momento atual Sim, pois não. e caminhando no processo de dança da sua vida, eu queria que você falasse um pouco o que que a dança trouxe para você e como que você percorreu essa estrada e lidando Olha, com... foi uma coisa assim, eu comecei balé muito tarde, porque eu não tinha acesso, eu não tinha informação a essa cultura de dança, de arte, de teatro, não tinha, não era um hábito na minha família. A minha mãe era professora primária, meu pai era militar, né? Eles eram o típico casal anos dourados, né? Porque ela era do Instituto de Educação e ele do Colégio Militar. Então, se conheceram. Eu até lembro aquela. Como era? Anos Dourados, era uma novela que tinha. E eles eram o típico casal Anos Dourados e tal. Mas não era um hábito na minha família se envolver com cultura erudita e tal. E eu descobri isso através da educação física, porque eu fui fazer faculdade de educação física
E fui trabalhar não, eu fui dançar num grupo de dança folclórica na universidade para ganhar bolsa, para poder contribuir de alguma forma com a minha formação, né, para contribuir com os meus pais, para que eles não tivessem que pagar tanto assim e tal. E no grupo de dança folclórica da universidade, eu conheci pessoas que faziam dança de maneira formal, ou seja, que frequentavam aulas de dança. E aí eu fui Uhum. fazer aulas de dança e fui me encantando, me apaixonando e adorando aquele glamour, né? E viagem para dançar, viajava para dançar em grupo. Eu me sentia fazendo parte de um grupo, de uma comunidade que estava ligada a uma atividade artística. E fui me envolvendo até que eu conheci a dança clássica. E aí eu me apaixonei totalmente, né? E me apaixonei e fui Pegou, fazer. né? O Sim, vírus pegou. Esse vírus é brabo, hein? fui contaminado, não tem cura. Isso aí não tem cura. Tem cura. Esse aí não tem vacina, não tem jeito, né? Não tem. E aí eu fui parar no Centro de Danças Rio, lá no Meia. Eu morava no Meia, né? E fui parar no Centro de Danças Rio e conheci o professor Eric Valdo. Conheci o professor Eric e comecei a fazer aula com eles, e com o Eric, com a Eliana, com a Amélia Moreira. E enfim, fui fazendo aula, me encantando cada vez mais, e eu já fazia aquela associação dos movimentos da dança clássica, eu olhava já com olhos de professor, de certa forma. Eu Uhum. achava aquilo tão inteligente, falando, nossa, como é inteligente esse movimento aqui que a gente faz no início da barra, ele tem ligação com aquilo que a gente vai fazer lá na frente, no centro. Que coisa Uhum. interessante, que coisa inteligente. E aquilo foi me cativando, me cativando. E quando a Companhia de Danças Rio, que era o grupo de dança da escola que eu participava, Uhum. acabou, eu fui perguntar para o professor Eric se ele achava que eu podia me tornar bailarino profissional. Eu já estava contaminado completamente. E aí eu queria me tornar profissional e ele falou para mim, sim, você tem condição de se tornar profissional, mas você vai ter que trabalhar muito. E aí eu passei a fazer aula por orientação dele e da Eliana, da mulher dele, Eliana Caminada. Por orientação deles, eu fui procurar a dona Tatiana Lescova, o estúdio da dona Tânia, aqui em Copacabana. E passei a fazer aulas com ela, dona Tânia, e com o Aldo. Eu fazia 2 aulas pela manhã e 2 aulas à tarde. Eu fazia a aula do Aldo e depois a da dona Tânia, de manhã, e depois eu voltava para fazer a aula do Aldo e depois a da dona Tânia à tarde. Então eram 6 horas de aula por dia, sem férias, sem nada. Eu só não fazia sábado porque a dona Tânia não dava aula sábado, mas se ela desse aula sábado, eu estaria lá fazendo. E daí, 4 anos depois, eu fiz prova para o teatro. Eu lembro que nós entramos, na audição que eu fiz, fomos 4 que entramos. Éramos eu, Edson Basílio, que depois foi embora para a França, nunca mais voltou. Carla, alguma coisa, não me lembro o sobrenome dela. Ela era do Guaíra, foi formada na escola do Guaíra, e ela fez a prova junto conosco. Depois ela saiu, ela voltou para o Guaíra. Ela foi da escola do Guaíra, entrou para o teatro, mas depois ela foi para o Balé Guaíra. E a Bárbara Lima. Só restaram os Lima, só ficaram os 2 Lima, o César Lima e a Bárbara. Dos 4 restaram 2. E desde que eu entrei na companhia, eu sempre fui muito dedicado, eu era Caxias mesmo, aquele Caxias. Sabe aquele que vai fazer aula domingo, mesmo não estando escalado para dançar o balé? Eu não estava no balé, mas tinha aula no domingo da companhia para aquecimento para o balé. Eu ia lá, Sim, sim. fazia minha aula e voltava para casa. Ou então ficava assistir o espetáculo e voltava para casa. E eu lembro que a Beatriz, até uma vez, perguntou assim: o que você está fazendo aqui? Hoje é domingo. Eu falei: eu vim fazer aula. Eu vim fazer a minha aula, sabe?
E assim, eu faço parte de uma geração que era assim, que tinha essa, e nós aprendemos isso com os nossos professores, Moema, esse empenho, sabe aquela coisa que a Márcia Aidê falava que um dia não dançado vale por dois ou três? E era isso, nós tínhamos essa mentalidade, né? Nós fomos educados dessa forma. Então, Sim. nós íamos sim fazer a nossa aula, independente de estar dançando ou não, e porque é a manutenção do seu instrumento de trabalho, né? É Sim, sim. importante você estar bem para você e para o seu ofício, né? Então, é respeito, respeito com o público, respeito com o seu ofício, com a sua profissão. É uma coisa que É, eu principalmente respeito por você mesmo, né? Que você está desejando aquilo ali. Se você não se respeita, se você é não trabalha, compromisso. se você não se dedica, né? Para onde vai o respeito seu para com você mesmo, né? Olha, eu lembro que, por exemplo, a Silvia, minha esposa, ela falava para mim assim nas férias: relaxa, toma uma cerveja. E eu falava assim: não, não, eu estou de férias, mas meu corpo, sabe, minha integridade. Moema, durante os 20 anos em que eu atuei como bailarino dançando, eu não bebia, eu não tomava um gole de cerveja que sequer. E olha que eu adoro tomar uma cerveja, adoro tomar um vinho, mas enquanto eu era bailarino, enquanto o meu corpo precisava de mim, não. E enquanto eu precisava do meu corpo, né? Nesse sentido. E agora que você já tem algum tempo como mestre, como ensaiador, como é que você vê essa dedicação, essa disciplina que na minha época existia, depois na sua? Como é que isso está de uns tempos para cá, César? Olha, eu confesso a você que hoje, quando eu vejo uma pessoa, um bailarino ou um aluno com essa dedicação e essa seriedade, eu fico surpreso. Surpreso. Eu até me lembro que tem um menino que faz aula lá no Pau 42, o Matheus, e um dia eu olhei para ele e falei assim: você tem um comportamento de bailarino antigo. Aí ele olhou para mim assim, levantou a sobrancelha, tipo assim, como assim? Eu falei assim: não, não é pejorativo o que eu estou querendo dizer, muito pelo contrário. O que eu quero dizer é que você tem um comportamento dos bailarinos que eu conheci, do tempo em que eu era bailarino ainda, atuante, né? Esse compromisso com a aula, esse respeito pela orientação que é dada a você, essa. Mas, Moema, eu me refiro também muito isso a escolas independentes, tá? Escolas particulares. Essa disciplina árdua, né? Ela foi, eu acho que no mercado de trabalho, no mercado mesmo, ela se perdeu bastante. Nas escolas as escolas oficiais, não. Tanto é que eu confesso a você, quando eu cheguei no Bolshoi em 2010, eu fui o primeiro para trabalhar com a companhia jovem. E um dia de manhã eu trabalhava à tarde, eu dava aula para a companhia à tarde. Então eu fui num dia de manhã na escola para conhecer o trabalho da escola no período da manhã. E eu cheguei antes da aula, a primeira aula é às 8 horas da manhã. E aí, quando eu passei, tinha aqueles meninos e meninas no corredor, porque os armários onde eles guardam sapatilha, etc, etc, são uns corredores assim. E aí, eles estavam todos no armário, pegando sapatilha, aquele burburinho, né, de escola. E quando eles me viram, eles olharam para mim assim, todo mundo ficou parado assim, olhou, aí estava passando eu com o diretor, aí as meninas fizeram reverência, os meninos com a mão para trás fizeram reverência. Eu olhei aquilo, fiz um meneio com a cabeça, um cumprimento, e eu pensei assim, eu tô num outro mundo, porque isso, eu falei, que é isso aqui, entendeu? E aí eu ainda brinquei, assim, foi uma frase que eu criei, o pessoal acha engraçado, que eu falei que aquilo lá é Nárnia, que é um mundo mágico dentro de um armário.
porque eles são fechados nessa tradição e nessa disciplina, porque eles sabem que isso funciona. Isso tem um resultado. Né? Não questione o seu professor, porque ele sabe o que está falando para você. Se ele está ali na sua frente, te dando uma informação, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não estaria ali se não soubesse. Então, assim, até meio grosseiro o que eu vou dizer, mas assim, limite a sua insignificância, entendeu? De certa forma. Não que a pessoa seja insignificante, não é. Não é isso. Mas é assim, você é aluno, você está aqui para aprender. Não que o professor não aprenda. O processo educacional, o processo de aluno, a relação aluno-professor é uma troca. Sempre foi, sempre vai ser. Mas a gente parte da premissa de que a pessoa que está ali, ela passou por determinadas coisas que você ainda não passou, que virão para você. E ele está te dando ferramentas para que você possa utilizá-las e resolver situações que forem surgindo na sua vida. Né? É assim com pai e mãe. Né? Eu lembro que eu achava meu pai um saco. Eu falava, meu pai é um chato, meu pai é um saco, meu pai é um saco, meu pai é um saco, até o dia que eu virei pai. E aí eu comecei a perceber que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Mas existe uma confusão muito grande, eu vejo assim, né, entre respeito e obediência. Porque o respeito é uma coisa que te leva a um estágio de partilha com quem está Sim, do outro lado. A obediência já é uma coisa que, às vezes, sufoca muito o respeito. Você até obedece, mas não respeita. exato, exatamente. Dependendo da forma como esse respeito é colocado para você, ele realmente vai te transformar. Como uma vez falaram assim, medo é respeito. Não sei, acho que não. Medo não é respeito. Medo é um respeito imposto. Porque Pois existe o é, respeito pelo vai medo e se transformar na tal da obediência, né? o Você respeito pelo. obedece porque você tem medo de receber alguma coisa em troca que você não vai E, gostar, né? e Mas, existe o respeito pela admiração. uhum, Existe o respeito pela obediência cega, né? pelo medo, e o respeito que é produto da admiração. E eu acho que você, por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Você tem uma turma de 20 meninos, de 9, como é o caso do Bolshoi. As turmas lá começam com 20 pessoas, 20 crianças. Você tem 20 meninos, né, que vêm de situações diversas no Brasil. Em geral, meninos que vêm de comunidades carentes, de famílias que são carentes. Em geral, não é todo mundo, mas a maioria. Então, são meninos que são uns azogues. São meninos de 9, 10 anos, que são os capetinhas mesmo. Então, assim, eu acho que esse respeito ele pode começar com o medo, pela imposição olha, quieto, aqui a autoridade sou eu, se não te boto para fora de sala, blá, 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 blá. Ok. Mas, gradativamente, o professor deve se transformar esse respeito em admiração, porque no futuro não tão distante, aquele menino de 9 anos vai ser um adolescente de 16, 17. E ele vai perder o medo. Né? Então, como é que ele vai te respeitar? Ele só vai poder te respeitar através da admiração. E eu via isso, eu via muitos meninos assim, que eram já adolescentes, pré-adolescentes, e admiravam seus professores. Falavam, nossa, fulano falou isso assim, assim para mim, eu fiz e funcionou e foi muito bacana, e eu consegui fazer aquele passo assim, assim, e tal. E essa admiração vai gerando um estado de respeito pelo professor, né? Por aquela pessoa que está te orientando, que está uhum. fazendo com que você siga aquele caminho que você tem que trilhar para se tornar um bom profissional, uma pessoa bem-sucedida, e enfim. Eu acho que é um pouco isso, mas Moema, realmente, nas escolas particulares, isso acabou.
E a gente ainda costuma brincar, os mais antigos, né? Hoje mais antigos, que eram só a minha geração, nós costumamos dizer que as escolas, as grandes escolas particulares do nosso tempo, que eram o estúdio da dona Tânia e da dona Eugênia, elas fecharam porque o comportamento da sociedade mudou de tal forma que as pessoas não se submetiam mais a essa disciplina. Sim. As pessoas não aceitavam mais. Imagina, dona Uhum. Tânia, da maneira como ela é, e nós a conhecemos, né? E se alguém, algum adolescente hoje vai aceitar ser tratado da forma como a dona Tânia tratava as pessoas, não que ela fosse malvada, não é isso, mas é o mundo como ela conhece, a dança como ela conhece. A dona Tânia, como dona Eugênia, a dona Tânia sempre foi uma pessoa que colocou a dança em primeiro lugar. Ela é fiel à dança, pronto, acabou, acabou. Então, sabe, não tem amizade, não tem coleguismo, não tem protecionismo nenhum. Fulano é bom para isso, tá? Fulano está fazendo aquilo. Não, você não pode fazer isso, você não tem condição de fazer isso. Eu lembro que uma vez eu dancei uma coreografia a convite do professor Emílio. E foi aqui no teatro, ali na Princesa Isabel, esqueço o nome, Teatro Princesa Isabel, que está fechado há Uhum. anos, né? Mais um. E Uhum. foi um horror. O palco estava escorregando, eu dancei mal para burro, foi um vexame. E aí eu lembro que eu comentei com a dona Tânia, eu falei assim, eu dancei isso assim, assim, foi horrível. A dona Tânia virou para mim e falou assim, mas é lógico, você não tem como, você jamais foi bailarino para dançar isso. E ela estava certa. Na hora eu fiz assim, fiquei meio chateado, né? Mas, porra, ela estava certa, é isso mesmo. Não era para mim, entendeu? Eu não tinha noção, eu fui completamente sem noção da minha limitação. Uhum. E, enfim, eu acho que você entender até que ponto você pode ir é muito sábio, né? Em todos os aspectos. Sincericídio típico. Você conheceu, imagina, Paola. Ai, ai, mas era, Dona Tânia era figura. Dona Eugênia também era igual, era igual. Imagina, Uhum. eu posso consertar músculos, esqueleto não. Ela falava para as pessoas isso, essas coisas. Menina Mas, gosta de balé. mas era uma época muito diferente e elas vieram, todas duas, de aprendizados muito rígidos, muito Sim, extremamente rígidos, né? Se dava aula de varinha, se metia varinha na perna de todo mundo. Então, era uma outra realidade muito grande. E quando você diz que as escolas particulares perderam isso, existe também a questão financeira, é o medo de perder aluno por causa de dinheiro, porque o aluguel é alto, porque para você ter uma escola você tem que pagar isso, pagar aquilo outro. Então é tudo muito, né? É um movimento da vida, são as mutações educacionais, sociais, né, que a gente vai vivendo. olha, É, eu costumo dizer isso. Não é uma coisa que eu diga com muito orgulho, não, mas é uma coisa que é verdadeira, eu preciso falar. Eu acho que eu me permito ser um professor exigente porque, de certa forma, eu tenho um trabalho que me provê condição de sobreviver. Caso contrário, eu teria duas opções. Ou eu me tornaria um professor conivente com esse mercado, com essa situação mercantilista da dança, né? Ou eu faria outra coisa. Eu teria que buscar uma outra atividade que me mantivesse e sem que eu, entre aspas, me prostituísse. Né? E eu falo muito isso, eu tenho dado cursos sobre metodologia, já é o segundo ano que eu vou para São Paulo para fazer esse curso de metodologia lá com o pessoal do Mostra Dança, e eu falo muito isso para as donas de escola, eu falo assim, existe uma forma de você ensinar corretamente, exigir, sem necessariamente ofender, humilhar ou uhum, destratar o aluno, mas uhum, você tem que entender que de 100 alunos, um talvez tenha condição de se tornar bailarino
E se você aplicar um método muito bem aplicado, de uma forma correta, você vai conseguir um bom resultado com ele. Mas, pelo amor de Deus, não prostituam a dança. Não façam da dança uma atividade única e exclusivamente financeira. Porque o que vocês estão fazendo é dar educação. Vocês estão, não é só oferecendo uma profissão, vocês estão educando. Até porque essa disciplina da dança, ela nos torna pessoas mais comprometidas com tudo que viermos a fazer na vida. Eu sempre falei isso para as meninas, mesmo quando eu dava aula em escolas que não eram escola de formação, eu falava para as meninas, falava assim, a disciplina da dança vai servir para você quando você for uma médica, quando você for uma engenheira, quando você for uma, sei lá, uma secretária, quando você for qualquer coisa, você vai ser uma pessoa habituada a ser compromissada com o que você faz. Não vai, sabe, não é aquela coisa de improviso, sabe? Ah, tá, chega agora não, tem que operar, fazer uma cirurgia, não entra de qualquer jeito, chega atrasada. Não, a pessoa tem, sabe, tem um preparo. Assim como nós temos o nosso preparo diário para a aula que precede os ensaios, que a aula é um preparo para os ensaios. Mas antes da aula existe uma preparação individual. Cada bailarino sabe da sua necessidade. Uns precisam alongar mais, outros precisam fazer exercício de força. Enfim, cada um tem uma peculiaridade. E eu faço parte daquela geração que chegava uma hora antes da aula. Porque eu já professor, eu via as pessoas chegando... Quando o pianista sentava para tocar o primeiro acorde, a pessoa estava entrando assim, com licença, e isso quando não chegava depois, entendeu? Mudou muito, mudou isso. E, lamentavelmente, Moema, essa mudança comportamental foi transformando a dança de uma forma que eu acho que muita coisa está se perdendo. Nós temos muitas conquistas, tá? Esse modernismo, entre aspas, ele oferece muitas conquistas, porém mata muita coisa. Sim. Muita coisa. Tem muita coisa sendo perdida e eu acho que assim existem coisas que uma vez perdidas você não recupera mais. Exatamente. Os valores, eles estão muito alterados entre si, né? Os valores humanos, no geral, não estou nem me referindo aos valores relativos à dança nesse momento. Os valores humanos estão alterados, né? Inclusive, a gente está vendo isso na pandemia, como que, a Exato. partir do momento, não é? Em que você teve que ficar dentro de casa, digamos assim, preso com a sua família, porque, né? Tem muita gente que está preso dentro de casa, com pai, com mãe, com um irmão, E aí, quem são essas pessoas estranhas que estão à minha volta? Então, isso tudo são os valores que foram se misturando. Isso se reflete na dança, a dança se reflete nisso, porque as pessoas que estão lá fazendo a aula são esses seres humanos que estão com os valores Exatamente. desbaratados, assim, Olha, né? eu me lembro, por exemplo, que uma vez eu fui corrigir um bailarino e eu toquei no braço dele. Ele estava com o cotovelo assim, solto, né? E aí eu toquei aqui assim, e ele fez assim, ó, com o braço, tipo assim, não me toca, né? E eu falei assim, porque, nossa, inúmeras vezes eu fui tocado pelo Aldo, pela Dona Tânia, Dona Eugênia, pelo Eric. Eu lembro que o Eric, uma vez, para fazer uma cabeça virada, projetada assim, ele colocou o dedo, fez assim, empurrou com o dedo. E eu nunca mais esqueci aquela posição da cabeça. Enfim. É. E eu Ontem, por exemplo, eu só vou te cortar porque depois eu esqueço. Eu fiz a live com o Cícero, né? E ele estava falando, o professor de dança, ele é um escultor, ele está esculpindo aquele corpo, né? Ele precisa mexer naquele corpo, porque é uma escultura. Então, quando você tem a possibilidade de tocar, de sinalizar através do toque o que precisa ser feito, aquilo é compreendido de
várias formas, não só Você ouvindo. sente, você sente o toque, ele te dá a Exato. percepção daquele ponto onde você tem que pensar nele, entendeu? Então, assim, eu fiquei surpreso com essa atitude desse bailarino e eu confesso a você, eu nunca mais corrigi esse bailarino. Mas eu nunca mais toquei, não. Eu nunca mais olhei para ele. Eu nunca mais olhei. Eu fiz assim, não. Eu coloquei uma cortina, né? Eu aprendi isso, a colocar cortinas, porque Sim, até porque assim, eu tenho uma linha de, de trabalho, eu sigo uma escola, um método que tem uma maneira X de ser aplicada. sim. E Uhum. existem bailarinos que não aprovam, que não gostam. Então, assim, eu sou do tempo, coisa de gente velha, mas eu sou do tempo que você fazia a aula na forma como ela lhe era apresentada, gostando ou não, aprovando ou não, né? O professor está ali, ele dá o passo, você faz o que ele mandar, mesmo que seja ficar de cabeça para baixo, mas tudo bem, ok. Mas isso mudou também. Então, hoje os Sim, bailarinos se consideram é, aptos a fazer o que querem, sem sequer te dar a menor satisfação disso. Então, eu aprendi a colocar cortinas, sabe? Véus. Porque, assim, eu sou fiel ao que eu acredito, né? As minhas convicções sobre método, escola, etc, etc. E, assim, gostou, gostou. Não gostou, um beijo. Eu já dancei. Eu já dancei. Para mim acabou já. Eu não tenho mais o que construir nesse sentido, né? ah, Então, ok, beleza. Faz como você quiser. É, você tem o direito de fazer como você quiser. É igual uma vez uma bailarina virou para mim e falou assim: ah, você não tem. Eu dei um exercício mais vigoroso, assim. Aí ela falou assim: ah, você não tem pena da gente? Eu falei: eu tenho. Tenho morro de pena quando vocês caem das pontas e o público sai falando mal. Morro de pena. Fico morto. Porque é isso que acontece, Moema. O público vai para ver uma coisa boa, e se a coisa não é boa, o público fala, sabe? uhum. Porque assim, bom, antigamente o público eram habituês, né? Eles eram habituês. As pessoas que iam assistir balé, eles conheciam balé. Mesmo que não profundamente, mas eles tinham conhecimento de arte erudita, assim como ópera. Quantas óperas no Teatro Municipal eu assisti que eram vaiadas? Se um cantor cantava mal, o público de ópera é cruel. O público de ópera vaia. Porque o público de balé ainda não aplaude quando não gosta, mas o público de ópera não. O público de ópera vaia. Isso é tradição. E é assim, é horrível, mas sabe, welcome to the real life. É isso aí, é verdade. É. É a realidade. Mas tem uma outra coisa também. Hoje em dia, com a facilidade dos vídeos, vídeo no YouTube, vídeo aqui, vídeo ali, o que está acontecendo também é que as pessoas assistem o vídeo e acham que já sabem de tudo, porque decora. Eu conheço muitos jovens que decoram as variações que eles assistem, e aí eles acham que já sabem. Eles já sabem Eu, eu tudo. chamo, Aí você eu vai chamo de ensinar, você não sabe. Quem sabe é ele, porque ele assistiu, ele sabe. Ele viu o vídeo não sei de quem, com não sei de quem, e ele sabe mais do que você. Isso está eu me, acontecendo muito, muito. eu me lembro que eu ouvi uma, uma queixa, digamos assim, de uma bailarina amiga que foi orientar um bailarino que ia dançar Albrecht no Balé Gisele. E no segundo ato ele entra, a primeira aparição dele é com um ramo de lírios, né? Que ele vai Hum. depositar no túmulo da Gisele. E o bailarino estava segurando os lírios assim,
como quem estava segurando uma vela numa procissão, né? E aí ela falou assim, olha, coloca no seu braço, deita os lírios no seu braço e cuidando, como se você e olha para eles, né? Olha para o túmulo, como se você estivesse cuidando daquilo, porque aquilo é a representação do teu amor, né? Não vai com isso assim, não faz assim, não leva assim e tal. E o bailarino ouviu e fez no ensaio daquele jeito e no espetáculo ele fez da forma antiga, né? Da forma que ele estava fazendo anteriormente. E aí aquilo que você falou, ele sabe. Ele não precisa ser Sabe? orientado, ele sabe. Isso é muito. Está acontecendo uma dificuldade imensa de aprender. Os jovens, eles já sabem tudo. Eles não querem aprender nada com você, porque tem o tal do Google, onde eles pesquisam tudo, eles se tornam grandes sabedores de várias coisas, porque tudo que eles querem saber, eles vão lá no Google e aprendem. E a dança, o balé, a coreografia, eles vão lá, olham os vídeos, decoram e sai fazendo. Olha, eu falo muito isso, já contei essa história aqui numa dessas lives que eu fiz, e é uma verdade. Eu fui assistir, eu fui jurado de um concurso, e nesse concurso, no dia seguinte, eu faria um workshop, eu daria uma aula. E Uhum. aí um menino dançou uma variação e ele foi esplêndido, ele foi o melhor da noite, assim, foi a nota mais alta que nós demos e tal. E aí no dia seguinte ele apareceu para fazer aula. E Moema, ele não sabia fazer aula. Ele não sabia fazer aula. Sim, Ele sabia dançar aquela coreografia. sim. Aí eu falei, é mais um integrante da geração papagaio. Aí eu É, falo, papagaio, porque papagaio não fala. As pessoas falam, ah, papagaio fala. Não, papagaio repete, ele não fala. Porque quem fala, pensa no que fala e uhum, constrói o que está falando antes de falar. O papagaio não, ele repete. Ele é, repete um tom. E é uhum, horrível isso, porque as pessoas olham no vídeo e repetem. Eu estava vendo ontem, eu tenho aproveitado esse momento de pandemia, de confinamento, né, para ver mais coisas sobre balé, para estudar mais. E aí eu estava assistindo ontem um ensaio do Teatro Mariinsky. Era um ensaio de um casal de solistas. Foi uma coisa que colocaram no YouTube. Eu me inscrevi no canal, eles me mandam as postagens que eles fazem. E eles postaram um ensaio de um balé que eu não sei te dizer qual é o balé. É uma música muito bonita, mas eu não sei qual é o balé. E aí a ensaiadora, num determinado momento, para. Tá tudo indo bem, tá tudo indo muito bem. Mas aí ela para, assim, e aí ela vai orientar a menina que estava ensaiando com o rapaz, era um padedê, e aí ela vira para ela e fala assim, fala alguma coisa assim, do tipo assim, uma corrida sempre é uma corrida. Quando você corre para ele, você tem que demonstrar que você está feliz porque ele está ali e você está indo ao encontro dele. Não é você, porque você olha para ele e você corre para ele feliz porque você o viu. Mas ela falou, você está correndo como se estivesse procurando. Você não está procurando ninguém. Você já sabe que ele está ali. Ele está de costas para você, mas você já viu que ele está ali. Então você tem que correr feliz. E essa felicidade você tem que sentir. Porque se você não sentir, a sua corrida não vai ser uma corrida de alegria. E o público não vai saber o que você está querendo dizer com isso. Quer dizer, olha isso, não é um fouetê, não é andeor, não é nada disso, não é nada disso. É outra coisa. É um outro momento. É um momento artístico. Né? Porque eu sou muito focado nessa coisa de escola, de método, de maneira correta de fazer, papapita, tati. Sou muito assim. Mas quando eu sento para ensaiar um bailarino, eu me preocupo, além de me preocupar com isso, eu também me preocupo com essa questão artística. O que ele está querendo dizer? Sabe, você vai para lá, você vai correr para lá, aí você vira e corre. Não, você
vira, olha para onde você vai, depois você. Porque ninguém, na vida você não é assim, você não vira e sai correndo, você olha e caminha para onde você vai. Então, assim, é teatro. E esse teatro é o que transforma essa atividade que a gente faz, que é tão árdua, tão exaustiva, em arte. Porque Fouetté não é arte. Pirueta não é arte, Turanler não é arte. Eles são veículos da arte. Agora, a arte você vai aprender no ensaio, no palco, na vida, né? Colocando a vida, colocando o teu coração naquilo que você faz. E é por isso que eu me encantei pela dança, porque eu acho que dançar é uma forma de manifestação de vida. Sim, sim. Eu vou É uma dar uma, forma. eu vou dar uma caminhada por aqui pela nossa plateia Vai para lá, vai lá. ver, você vê aí também, para a gente ver se tem alguma pergunta, se você quer falar com alguém que esteja aí. A Paola falou que a Dona Tânia usava sincericídio. Típico, é verdade. É um sincericídio mesmo. Fernando, boa noite. Nunca, Cati. nunca a É, dona Tânia, assim, triste, aquele que acha que sabe tudo, não aprende com quem sabe. Rafinha, eu acho que a gente aprende até com quem não sabe. é isso aí. É isso Até aí. O com... aprendizado, ele está tem várias facetas, né? Tem Sim. várias. Você quer ver uma coisa, Moema? Essa semana teve uma colega que me ligou perguntando, fazendo uma pergunta sobre um movimento, né? Um movimento Uhum, bem uhum. simples, bem elementar. E aí eu respondi, aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e falei assim, peraí, eu tô com dúvida. Aí eu fui, peguei um livro, eu tenho alguns livros de metodologia russa. Aí eu peguei um livro, estava escrito uma coisa. Peguei o outro, estava escrito outra. Eu falei, e agora? Um está de um jeito, o outro está de outro. Estou com dúvida. Aí liguei para uma amiga minha, que é russa, e perguntei para ela. Falei assim, olha, eu encontrei duas referências, A e B. Aí ela falou assim, as duas estão certas. Eu só conhecia uma. Eu só conhecia uma referência. Ela falou, as Uhum. duas estão certas. Uma é a forma masculina e a outra é a forma feminina. Olha que lindo. Eu, E a gente está só, sempre aprendendo, né? Ai, é tão bonito isso. uma amiga, eu gerei uma dúvida, esclareci e aprendi mais um pouquinho. É. Mas o aprendizado é isso, né? O aprendizado é justamente você querer saber além, buscar além daquilo que você já conhece, não é que você já sabe, você já conhece. O saber é Conhece, uma coisa, exatamente. outra coisa é o conhecimento, né? Porque você conhece, mas você pode saber muito mais sobre aquilo que você conhece. Aí você Sempre, vai sempre. ampliando cada vez mais, né? Cada vez mais você vai ampliando. Aí ela diz, verdade, só aprende quem se permite ser ensinado. Se você não se Sim, abre, as coisas não fluem. exatamente. Isso aí, é exatamente Exatamente. isso, Você só, né? só consegue aprender se você estiver aberto. Até alguém postou uma coisa há um tempo atrás no Facebook e falou sobre isso. Falou sobre a falta de humildade do aluno, né? E eu falei assim, quando o copo está cheio, não cabe mais nada, Sim, né? Aí, sim. porque na verdade é isso, se está cheio, não cabe mais nada. Então, assim, não permita que o copo fique cheio, sabe? Vá sempre esvaziando para que caiba mais coisa, sabe? Sim. Eu ainda brinquei e falei assim, olha só, por isso que quando eu tomo cerveja, eu estou sempre bebendo a cerveja para poder caber mais. Porque se ficar cheio, não cabe mais nada. Ai, meu Deus. Pois é, a gente Mas é por sabe, aí, né? É por aí. e Bom, evita. eu acho que deixa eu ver o nosso tempo para ver como é que tá, porque eu não quero perder de gravar. Ah, estamos chegando nos Você, finalmente. Fala, querido. sim. Não, estava falando isso. E tentar transformar não.
dirigir essa trajetória com leveza. Eu confesso a Sim. você que às vezes eu fico irritado. Eu fico irritado porque, olha, eu me lembro que uma vez eu estava fazendo aula e o Aldo deu um tapa nas minhas costas. Mas deu um tapa mesmo, um tapa. Porque eu estava com as costas meio redondas. Ele disse assim, pá! E eu fiquei possesso e fui embora pesado, não me despedi dele. E fui para casa. Meu pai nunca me bateu como esse cara me bate, não sei o quê. Tá. Aí no dia seguinte o Aldo veio falar comigo. Falou assim, tá zangado comigo, né? Eu falei assim, fiquei quieto, em silêncio, né? Mas ali, não falei nada. Aí ele falou assim, doeu? Aí eu fiz assim, ele falou assim, então eu bati pouco. Aí ele falou para mim assim, eu te dou atenção. Eu sei que eu fui duro com você, mas é porque eu acho que você tem potencial, senão eu nem olhar para você. Ali eu aprendi, Moema, que quando o professor cobra, é porque ele se importa. Sim, sim. Porque a gente vive um momento em que as pessoas não entendem isso. Elas não Não, aceitam. Elas acham que não. se o professor cobra é porque ele está te perseguindo, porque ele é um saco, porque ele é chato, porque ele. Enfim, E não é se isso. você faz alguma observação um pouco mais intensa, digamos assim, ai meu Deus, é uns milímetros de uma coisa, não pode ouvir, não pode isso, não pode aquilo. Aí não dá na cara, sabe? Como é que você vai. Porque, porque, veja bem, a arte nos deixa sempre, a arte no geral, ela nos deixa em estado de intenção muito latente. Quando você está criando alguma coisa, quando você está ensinando, quando você está partilhando alguma coisa que tenha uma conotação artística, ela mexe muito com o teu processo emocional. Então, ela te Claro. deixa uma pessoa intensa. E aí, se você deixa sair aquela fagulha, aquela coisa, você não serve, porque você tem que ser o quê? Você tem que filtrar, você tem que peneirar, porque é a geração virtual, né? Olha, então, A uma amiga geração da minha, virtualidade ficou assim, não é? sim. Você veja bem, E fica sempre atrás de uma tela, a emoção está sempre atrás de uma tela. Foi por isso que no começo eu te perguntei se você estava sentindo que essas alunas que fazem aula com você online, quando elas vão fazer presencial, qual é a diferença que elas apresentam, né? Porque uma é, coisa é você captar de uma forma e outra coisa é de captar de outra, né? eu acho que também tem uma questão, quando no online e no presencial, tem uma questão que agrava um pouco, que é o externo. Porque, querendo ou não, você está num ambiente que não é uma sala de aula, né? E aí passa uma pessoa ou tem uma buzina na rua e vocês, aquilo tudo isso desconcentra e a gente sabe que a nossa atividade é uma atividade que exige uma concentração muito grande. Você tem que estar muito concentrado, né? Por isso que eu peço, não falem na aula, nas aulas presenciais. O não falar não é só para manter em silêncio, é porque enquanto você está conversando com o seu colega do lado, eu estou fazendo uma correção para uma pessoa e aquela correção serve para você. Serve para Sabe? todo mundo. Porque, Moema, eu cresci muito como bailarino ouvindo a correção do meu amigo. Sim, O professor sim. falava para ele e dizia assim, ué, será que eu estou fazendo isso? Vou verificar agora quando eu repetir o exercício. Então, assim, eu entrava na sala e assim, o mundo acabou. Eu lembro que no 11 de setembro, eu estava fazendo aula, alguém abriu a porta e falou assim, vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Eu falei assim, depois da aula, agora a gente está em aula. Depois da aula, a guerra pode acontecer, pode cair no avião aqui, que estourar tudo, mas agora nós estamos em aula. É Entendeu? isso aí, é isso aí. Então, César, essa. nós estamos chegando no final do nosso encontro. Eu quero, então, deixar o espaço para você se despedir das pessoas que aqui estão, que vieram, né, estar conosco aqui nesse momento. Quero agradecer muito a tua presença, você ter aceitado o meu convite para a gente trocar um pouco de ideia. Essa live vai ficar gravada. A minha ideia, justamente, desse projeto é
quem sabe futuramente levar isso para fazer algum outro trabalho com a ideia do resgate da dança. Bacana, Então, bacana. eu quero te agradecer muito a presença e deixo contigo a despedida. Considerações finais. Bom, eu que te agradeço pelo convite. É um orgulho estar aqui com você, é um prazer enorme. Te respeito muito, porque são vocês que nos antecederam, que nos passaram conhecimento para que a gente possa hoje estar orientando os que vêm e os que virão. Quero agradecer também a presença dos nossos amigos, dos nossos assistentes. Entrou aqui a Estefânia, uma amigona minha, uma professora excelente, uma menina que é formada lá na Escola Bolshoi também, tem um trabalho maravilhoso lá em São Paulo. E quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Enfim, e vamos seguindo, lutando contra, resistindo, né, mesmo que em casa. Tá bom? É isso aí. De Que a beijo. gente possa continuar. Muito obrigada pela presença de todos, tá? Beijo.